E a gente conversa agora com o presidente da Abitrigo, que é a Associação Brasileira de Trigo, o senhor Rubens Barbosa, para falarmos um pouco sobre essa polêmica atual em que há comentários sobre desabastecimento de trigo devido à guerra entre os dois países do leste europeu, Rússia e Ucrânia, e também sobre elevação de preços, situações do mercado interno, sobre o impacto da situação climática no sul do país. Nós vamos falar exatamente sobre esses 3 pontos que são, na verdade, emergenciais. Eu quero agradecer a participação do seu Rubens aqui no Terra Agro, dizer aí das boas-vindas, um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado aí pelo interesse de vocês. Seu Rubens, quais são as reais situações sobre possibilidade de desabastecimento de trigo, sobretudo no Brasil? Falam mundial, mas a nossa questão é local, é do país, do Brasil. Quais são as reais condições desse desabastecimento que se comenta por aí? Olha, nós da Abitrigo, nós não temos essa preocupação no curto e médio prazo. Nós temos fornecimentos regulares dos Estados Unidos, sobretudo da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Pode haver outras fontes de suprimento. Então, nós não achamos que haja qualquer possibilidade de falta de trigo por causa da guerra. A nossa grande preocupação é outra, não é com o abastecimento, é mais com o aumento dos preços do trigo. Latente e concomitante acontece com uma certa frequência, sobretudo nas últimas semanas, nos últimos dias. Qual é a maior preocupação? É que isso chegue de fato ao consumidor final, que o comerciante ele não tenha de fato acesso a esse produto devido aos altos preços? Quais são as reais condições que a Abitrigo pontua na atualidade? Olha, os sócios da Abitrigo são as indústrias, né? Os moinhos que compram o trigo no exterior. Então, agora, quando começar a compra, né, fim de março, começo de abril, a compra para o segundo semestre, os preços já estarão num outro nível. Agora, esses últimos dias, houve uma pequena queda, mas o preço chegou a quase a dobrar o custo no exterior, nas bolsas de Chicago, de Kansas, em relação ao preço de um mês e meio atrás. Então, isso coloca um ônus adicional sobre a rentabilidade da indústria. A indústria não tem repassado a totalidade do aumento dos custos para o produto final, que é o trigo, né? A moagem do trigo da farinha. Nós não estamos passando o custo para a farinha. Agora, integralmente, houve algum aumento, mas pequeno. Agora, com esse aumento significativo do preço do trigo no mercado internacional, e no mercado interno, porque mesmo o trigo produzido aqui no Brasil sofreu um aumento muito significativo. Isso vai fazer com que haja um pequeno repasse por parte da indústria no preço da farinha. Isso vai ser inevitável por causa do alto crescimento do preço do trigo, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Senhor Rubens, quais são os impactos que estão tendo, na verdade, as condições climáticas na produção de trigo brasileiro, sobretudo na região sul do país, que é o maior produtor desse cereal? Isso tem, de fato, uma relação direta com esse encarecimento imediato do trigo brasileiro? Não, não tem nenhuma relação direta. O aumento do preço do trigo agora foi devido à guerra. A produção no Paraná e no Rio Grande do Sul estava prevista para ter números recordes. Possivelmente pode ter havido algum efeito, mas a projeção que a Conab faz, a Conab é o órgão do governo que estima a produção agrícola aqui no Brasil. No caso do trigo, a Conab prevê uma produção acima de 7,5 milhões
de toneladas, o que vai ser, se ocorrer, vai ser um nível muito elevado, mais elevado dos últimos anos. Então, o que está ocorrendo é que, com o aumento do preço internacional, uma parte da produção de trigo brasileira está sendo exportada. Nós exportávamos uma pequena quantidade, ao redor de 1 milhão de toneladas. Esse ano, a expectativa é que haja uma exportação acima de 2 milhões, 2,5 milhões de toneladas, porque o preço compensa. A área plantada aumentou também por causa dos preços. Então, o mercado de trigo está evoluindo muito nesses últimos meses por causa da situação interna e da situação internacional. Então, o que se prevê é uma safra muito boa, com preços mais elevados, com estoques reduzidos, como sempre ocorreu aqui no Brasil, e com um pequeno repasse no custo para a farinha. Então, esse que é o cenário que eu vejo para o trigo aqui no Brasil no curto prazo. Quero agradecer a participação do seu Rubens Barbosa, ele que é o presidente da Abitrigo, a Associação Brasileira de Trigo, falando sobre a guerra dos países do leste europeu, que tem um reflexo mundial sobre isso, e falando das condições internas, né, que de uma maneira ou outra acaba, de fato, refletindo no valor do trigo. Não necessariamente num curto prazo, há desabastecimento da farinha de trigo, mas desse aumento elevado em que muitos colocam toda a situação para elevar esses preços, e que a realidade não é exatamente essa, né? Não há uma questão de desabastecimento imediato, volto a pontuar, e que a produção brasileira está aumentando, há novos investimentos, a Embrapa desenvolve novas variedades de adaptação ao clima do Cerrado, e isso é uma situação positiva, e que os agricultores investam de fato nessa área. Eu agradeço mais uma vez, senhor Rubens, a participação do senhor aqui no Terra Agro, fazendo aí a explicação sobre toda essas condições aos nossos telespectadores. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Vamos ver se superamos essa fase difícil que nós estamos passando, e o mundo inteiro está sofrendo com essas sanções e com a guerra. Os alimentos, efetivamente, no Brasil e no mundo inteiro, vão sofrer um aumento por causa da instabilidade mundial, por causa do frete, enfim, por causa, no caso do trigo, das restrições para a exportação da Rússia e da Ucrânia. Não podemos esquecer que a Rússia é o primeiro exportador mundial e a Ucrânia era o quarto exportador mundial. Então, isso cria um problema, né, de compras em outras regiões. Felizmente, o Brasil não depende dessa região para o seu abastecimento. Vamos torcer para que o caminho seja menos árduo, menos difícil para todos nós. Muito obrigado pelo interesse de vocês.